É ao vivo, né? Bom dia, tudo. Isso. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está morto, conte agora com o Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, alô, meus amigos do Brasil, com que prazer estamos aí juntinho de vocês pelas ondas amigas da web. Alô, Sérgio Solon. O Sérgio Solon é um querido amigo jornalista. Serginho, quero ver se contato você e o Menai. Queria ver se vocês dois podem comparecer num dia da semana, dessa semana agora, tá legal? O Sérgio Solon é um dos responsáveis pelo Rádio de Verdade, que na verdade é um belíssimo site, é um site que eu recomendo. Você quer saber as novidades do rádio? Quer saber quem pagou, quem não pagou? Quer saber quem está pagando para fazer rádio? Quer saber quem está recebendo para fazer rádio? Então vai lá no Rádio de Verdade, confira, porque vale a pena conferir. Abraço para Oscar Berro. Berro, sabe quem está aqui hoje e que vai conversar com a gente? É o nosso Baltazar Salgado. E também hoje o Dr. Cícero Munhoz, que é cardiologista dos mais importantes, já está subindo aí. Daqui a pouco você vai ver e ouvir a Lili. A Lili vai começar a latir, porque ela só sabe latir. Outro dia alguém falou assim, oh, meu Deus do céu, como é que vai dar boa-vinda à pessoa latindo? Mas é o jeito dela, de outra forma não é possível. Está chegando aí também o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, está muito elegante, daqui a pouco ele vai participar, está com a camisa amarela, linda, 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 linda. Vocês querem ver os dois? Olha, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Samira, acende a luz aí, ó. Olha só, olha, agora a gente vai ver esses dois queridos amigos que estão se conhecendo agora. O Dr. Cícero Munhoz. Bom dia, Dr. Cícero. Bom dia, Quanto tempo? Bom dia, Baltazar Salgado. Bom dia. Pois é, daqui a pouco esses dois vão estar conosco aqui. A Samira Valente lá, abrindo as portas da casa, né? E a Lili toda assanhada. A Lili toda assanhada. A Lili faz parte desse programa. Ela recebe cada like incrível. Mas a gente vai voltar aqui. O assunto é a abertura do programa agora. E essa abertura, você sabe, a gente sempre faz da maneira mais descontraída possível. Aos pouquinhos, eu estou ficando um pouquinho mais íntimo com esse negócio da internet, fazendo com que seja um pouco mais interessante para você. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal do YouTube. Qual é o nome do seu canal no YouTube, Fernando Sérgio? É Programa Fernando Sérgio. Você vai lá no youtube.com e você digita lá em cima, na pesquisa, você digita Programa Fernando Sérgio. E aí você tem todos os programas que a gente faz desde o dia que a gente fez, desde o último dia 13 de março. Todo dia, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9, aqui. Alô, Olenka Faccioli, bom dia, Olenka, beijo para você, para Fernanda Faccioli também. A Tônia Elizabeth, lá dos Estados Unidos. Oi, Tônia, acabei de falar em você agora com o nosso querido Baltazar Salgado, convidado. Ela que mora em Miami há muitos e muitos anos, que foi minha colega na imprensa, gente maravilhosa. Tônia é jornalista, Tônia é cantora, Tônia meu Deus do céu, mil e uma coisas, né, que a Tônia faz com muito talento, além de ser uma mulher belíssima, E a gente tem sempre que torcer pelas mulheres belas, é ou não é verdade, né? Nem que seja só para a gente aplaudir. Mas olha, um alô para todos vocês, e o programa do dia de hoje começa. Eu quero lembrar para vocês como é importante a força de todos nós. Eu comentei que o Rio de Janeiro, lamentavelmente, por força das
múltiplas administrações absolutamente equivocadas, está com as ruas esburacadas, né? Na maioria das vezes na Zona Norte, que a Zona Sul o pessoal cuida, e que bom que cuida, mas a Zona Norte não cuida direito. E ontem eu falava aqui, que aqui na Major Ávila tem um buraco, mas olha o tamanho do buraco, era um buraco desse tamanho, na esquina de Major Ávila com a Avenida Maracanã. Eu falei, gente, vai ter um acidente aqui, vai ter um problema sério, vão quebrar a mola de carro, ou se carro passar em alta velocidade, se lembra do que eu falei? Se carro passar em alta velocidade, meu Deus do céu, pode haver até um acidente com transeunte. Bom, pelo menos eu acho que a prefeitura ouviu, porque logo após, na tarde, eu fiz o programa às 8 da manhã, quando foi de tarde, eu passando ali, porque eu fui ao shopping Tijuca, quando eu passei, pelo menos estava lá um cercado, quer dizer, tem um buraco. O buraco foi tapado? Não, o buraco está maior. Fizeram um buracão de todo tamanho. Eu não entendo aquilo. Que buraco é aquele, meu Deus do céu? Porque não é um buraquinho, é um buracão. Mas pelo menos está ali cercado, né, com aquele engradado da prefeitura. E parece, Deus permita, hoje eu não passei por lá ainda, afinal de contas eu tenho programa para fazer. Mas tomara que realmente já estejam tapando e que tapem para valer. A Tânia Malheiros vai ser uma nossa estrela aqui hoje. A Tânia, cantora, jornalista, escritora. A Tânia, com quem eu me encontrei ontem no consultório da doutora Reni Kercher, né? Que eu fui lá obturar um dentinho, né? Então encontrei a Tânia. A Tânia estava lá para dar uma conferência na Mobília. E aí a Tânia Malheiros falei, olha, vou tocar tua música e vou tocar a música da Tânia daqui a pouquinho. Ela tem várias músicas e ela vai contar essa história na próxima quarta-feira para você. Beijo, Tânia. Obrigado. Bom dia para você também. E acontece o seguinte, minha gente, então pelo menos a gente fala e de repente a prefeitura atua. E isso é muito importante. Eu sei que é problemática a situação, não só do estado do Rio de Janeiro, bem como a situação da cidade do Rio de Janeiro. Eu, com muita tristeza, nesse momento que eu estava lá na Renove Dente, não é? Um abraço para o doutor Pedro, que é meu querido amigo, filho da Reni. Aliás, ela tem o Dudu, tem o Pedro, tem o Felipe. Felipe é doutor em odontologia, o Dudu, ele é arquiteto, e o Pedrinho, que eu chamo de Pedrinho, porque vi um menino desse tamaninho ao lado do meu filho, no Pedro II, hoje está fazendo mestrado, já é formado em odontologia também. Né? E eu comentava isso, né? Essa situação de dificuldades que nós encontramos no Rio de Janeiro. Enquanto eu estava esperando para ser atendido, eu peguei um jornal, o jornal O Globo. E no jornal O Globo teve uma matéria numa das páginas do interior dizendo a insatisfação de alguns famosos com o Rio de Janeiro. Aí eu pensei cá com os meus botões, poxa, você não precisa ser famoso para ser insatisfeito com o Rio de Janeiro, né? Mas o jornal só quer saber de gente famosa. E aí estava lá, um deles era o Zeca Pagodinho, dizendo, acabaram com o meu Rio de Janeiro, ou uma coisa parecida. E lamentavelmente a gente é obrigado a concordar, porque o Estado está falido, não paga as pessoas que deveria pagar. E ontem, para uma triste surpresa nossa, o prefeito Crivella veio de público dizer que provavelmente em setembro pode não haver pagamento para os inativos e até os ativos da prefeitura por conta da dívida, que soma perto de R$1 bilhão. Então é aquela velha história. Aí o prefeito diz uma coisa, o ex-prefeito diz outra. O ex-prefeito, né, o Eduardo Paes, diz que não é bem assim, que é importante negociar, que tem que acordar cedo e dormir tarde, que provavelmente essa não seja a postura da atual prefeitura. É aquela jogada, um joga farpa para um, o outro joga farpa para o outro, e no meio dessa história a gente fica nessa insegurança que lamentavelmente acontece no Rio de Janeiro. É um absurdo que está acontecendo e eu estou muito feliz de ser independente para poder falar isso, porque afinal de contas, enquanto a gente falar, a gente está prestando um serviço à população do Rio de Janeiro. A atual situação da cidade do Rio de Janeiro é vergonhosa, Eu sei que há uma luta, eu sei que está havendo trabalho por parte do senhor Crivella, então está havendo trabalho por parte do meu amigo Dr. Rubens Teixeira, que é o secretário, é o secretário de Conservação
situação do Rio de Janeiro, eu não duvido. Agora, é um negócio louco, você sabe por quê? Qualquer que fosse o prefeito, independentemente de ser A ou B, encontraria de imediato dificuldade, mas é preciso ter criatividade. Eu falei ontem e reitero porque, afinal de contas, esse não é o momento, prefeito Crivella, esse não é o momento do senhor ir para como é que chama, para a África do Sul, não. O senhor foi, voltou, maravilha, aplauso, sei que o senhor é muito querido lá, pode ter feito uma obra muito boa, mas, por favor, não vamos misturar religião com prefeitura, não vamos misturar religião com administração. O tempo que se perde indo e voltando, mesmo que seja pago do seu bolso, é um tempo que não se tem para poder financiar e melhorar a administração de uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro. Evidentemente que se o senhor conseguir tirar o Rio de Janeiro dessa situação de dificuldade, o senhor terá muitos aplausos e, mais do que isso, terá mais votos do que já teve. Mas é preciso encarar com seriedade. Mas aí, vendo aí a entrevista do prefeito Marcelo Crivella, não é? Dizendo dessa situação, dessa dificuldade que aconteceu por causa do endividamento da prefeitura com as Olimpíadas, eu fiz uma correlação, uma historinha com a minha vida pessoal e provavelmente com a vida de muito jovem. Eu me lembro que quando cheguei no Rio de Janeiro, tinha 21, 22 anos de idade, e com 23, 24 me tornei diretor de uma grande agência de publicidade e realmente naquela época dava muito dinheiro, pensava que isso ia ser para sempre e não foi. 4 ou 5 anos depois tomei prejuízo e tal. Mas naquela época eu tinha 23 anos de idade, inexperiente. O que eu fiz? Ao invés de comprar um apartamento, comprei um carro do ano. Muita gente faz isso hoje. E comprei em suaves 48 prestações. Imagine, a prestação do carro naquela época era o mesmo que seria a prestação do apartamento que eu poderia ter comprado, já que na época eu morava em Icaraí. Mas eu era infantil, eu era pós-adolescente, eu era imaturo e, sobretudo, pouco sábio, né? E aí a vida veio aos trombolhos e tal, e um belo dia eu tive que reformar todo o meu pensamento. Hoje eu tenho propriedades, hoje eu tenho vários, 2 apartamentos pelo menos, mas é aquela velha história. Eu tive que sabe, me recondicionar e perceber o tamanho do prejuízo. Por que eu estou contando essa história para você? Porque esse prefeito aí que fez as Olimpíadas, meu Deus do céu, esse cara agiu como eu agi com 22, 23 anos. Esses caras que trouxeram a Copa do Mundo do Brasil agiram dessa mesma maneira irresponsáveis, por mais que a gente tenha aplaudido. Porque é um negócio louco. Outro dia eu estava vendo na televisão, gente, o meu time lá da Itália, que é a Vecchia Signora, não é? Que é a Juve, ela fez um estádio de cabe 40 mil pessoas e gastou 400 milhões de reais, o equivalente a gente, para reformar um estádio que estava pronto, a gente gastou 1 bilhão e 200 milhões para botar dinheiro no bolso desses corruptos, desses políticos. E não me adianta mais chegar aqui na frente e dizer assim, não, eu sou honesto, eu sou diferente, eu sou espírita, evangélico, católico, tem que provar. Não basta ser só mais ou menos, não. Agora, a posição do brasileiro tem que ser essa, em salvação da sua própria família. Não vem com conversa, não vem com churumelas, vem com atividade, vem com ação. Então é um absurdo quando você vê uma manchete como essa, que aconteceu no jornal o Globo, onde você percebe que no Rio de Janeiro estão havendo assassinatos os mais diversos, está havendo tiroteio, cada dia morre uma criança de 12, 13 anos de idade, vítima de bala perdida e da inconsequência dessas autoridades, que ao invés de gastar com hospitais, com médicos, com atendimento à população, foram gastar com velódromo. Meu Deus do céu! Eu não sou contra, não, acho maravilhoso, acho bacana. Se não tem nada para fazer, vamos lá, vamos andar de bicicleta. Se você não tem nada para fazer, vamos ver o jogo de futebol. Não é? Agora ficam as pessoas, cada vez que eu lembro aquela situação com o Lula exultando, com o tal do Eduardo Paes, eu chamo de prefeitinho esse cara, não é? Brasil vai ser sede da Copa do Mundo, que maravilha, não é? Cadê o legado, doutor? Cadê o legado da Copa do Mundo? Vai lá no Hospital do Andaraí ver o que acontece.
Vai no Souza Aguiar para ver o que acontece. E acontece na medida do possível e da competência dos médicos, que são competentes, mas muitas vezes falta agulha ou qualquer coisa para fazer ponto. Então essa irresponsabilidade tem que acabar. Está certo a Lava Jato, prende todo mundo que tiver que prender, prende até eu se souber alguma irregularidade minha. Agora muda de mentalidade desse país, que esse país não merece ser o 79º no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. É uma vergonha, é uma vergonha. Existe uma expressão que eu sempre procuro repetir, talvez para você não tenha tanto impacto, porque eu fui muito ligado à língua inglesa durante um tempo, mas que se chama shame on you. Da mesma forma que nós não temos saudade em lugar nenhum, porque a saudade é uma expressão portuguesa, shame on you, na verdade, é quase uma expressão norte-americana, mais fácil de traduzir. Vergonha sobre vocês. A gente vai fazer uma pequena pausa, e essa pausa, promessa, é dívida. Eu estou aqui com a Tânia Malheiros, que vocês vão ouvir agora, e daqui a pouco tem a palavra amiga. Tânia, minha amiga, a Tânia Malheiros cantando Sinais de Alerta. Atenção, vou mudar isso, porque senão fico eu só aqui, ó. Astúcio, jeito de morrer pra todo mundo dizer que ele era bom demais. Bastou tropeçar na escada com a perna quebrada e falta ser demais. Bastou ficar sem o emprego, o tique do almoço, com a corda no pescoço. E quando precisou de ajuda, foi o Deus da cura. Não sobrou pra ninguém. Bastou pendurar cerveja, um copo na mesa, ficou sem companhia. Bastou pedir só um trocado, que cara engraçado, tô fora dessa fria. E quando precisou de ajuda, foi o Deus nos acuda. Não sobrou pra ninguém. É João, é José, Flávio, Antônio, Valé. Valé, o rio corre pro mar. Preste bem atenção, sem tirar pés do chão do que tem pra plantar. Nessa vida incerta, sinais de alerta eu vou lhe contar. Nessa vida incerta, há sinais de alerta e eu vou lhe contar. Bastou pendurar cerveja, um copo na mesa, ficou sem companhia. Bastou pedir só um trocado, que cara engraçado, tô fora dessa fria. E quando precisou de ajuda, foi o Deus da cura. Não sobrou pra ninguém. É João, é José, Flávio, Antônio, Valé. Valé, o rio corre pro mar. Preste bem atenção, sem tirar pés do chão, o que tem pra plantar. Nessa vida incerta, sinais de alerta eu vou lhe provar. Nessa vida incerta, há sinais de alerta e eu vou lhe provar. Bastou. Então, meus amigos, vou deixar preparado aqui, você é de casa, você vai saber, vou deixar preparado aqui a prece de Cáritas, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter, já temos a Samira chegando aí para o momento da palavra amiga. Oi, tá soltando os trecos aqui, ó. Meu Deus do céu, peraí, calma, que você já chega, minha gente querida. Olha, lembrando que você pode e deve participar do nosso programa
programa, você pode mandar o teu recadinho pra gente através do nosso Facebook, né? Você chega no nosso Facebook e aí você escreve, manda, que eu, muito prazer, o Flávio de Oliveira Raposo está dizendo: bom dia, Fernando, aqui em Passo de Lumiar, Maranhão. Alô, Maranhão, que maravilha, rapaz, abraço grande para você. Eu já expliquei que nem sempre eu consigo. Samira, digita aqui para mim, prece de cartas, porque foi uma confusãozinha que eu fiz. Você vai ver aí a Samira digitando, né? Pronto, já deu. Aí vem aqui, vem cá o Fernando Sérgio, e o pessoal está em casa e está sabendo, está vendo todo o movimento. Muito bem. Então, olha só, nada disto. Samira, bom dia, minha amiga. Bom dia, Fernando. Diga lá qual vai ser a prece do dia de hoje. Vamos todos que olha só, a prece já está pronta. E depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Ok, então tá pronto. Qual é o papo de hoje? Fernando, amo demais a minha mulher e por isso mesmo morro de ciúmes dela. Mas infelizmente isso anda me atrapalhando, porque mesmo quando estamos passeando e ela olha para algum homem, eu crio a maior confusão. Ih, rapaz. Você acha que isso pode passar um dia? Deus permita que passe, porque senão você vai viver uma vida meio que infernal, e eu não desejo isso, e você deve estar se incomodando com isso, né? Porque ciúme, um pouquinho de ciúme é natural, é até uma prova de bem-querença, né? De que você gosta da esposa, se você gosta da namorada, enfim. Agora, ciúme exagerado, pelo amor de Deus, olhar para tua mulher é sinal de que alguém achou ela bonita, e deixa olhar, não vai tirar pedaço, não é? Da mesma forma que é aquela história, se não fizer vista grossa nesse tipo de coisa, você vai criar uma confusão. Daqui a pouco você está botando a mulher vestida até lá no tornozelo, né? Porque não pode ser olhada, e vai ser olhada da mesma forma, até porque as formas da mulher são muito harmoniosas, são muito bonitas e curvilíneas. Então o que eu aconselho a você é você procurar, digamos assim, desenvolver uma condição emocional não muito assim agressiva, né? Porque isso é uma coisa que a gente cultiva, né? Começa a perceber como é que seria a vida dos outros maridos, dos outros noivos, dos outros namorados, se tivesse esse ciúme exagerado que você está demonstrando ter. Entendeu, meu amigo? Então, basicamente é isso. Eu acho que o esforço todo é seu, deve ser seu e deve ser realmente algo a ser trabalhado para que você não sofra tanto. Porque, afinal de contas, o ciúme exagerado, não só se você sofre, você faz a outra pessoa sofrer, você cria uma insegurança no entorno do seu casamento, do seu envolvimento emocional, e, em casos exagerados, pode terminar numa situação até de tragédia. E ninguém deseja isso, não é mesmo? A Cláudia Obertifer está me vendo. Alô, Cláudia, bom dia para todos nós, bom dia para você também, Cláudia Obertifer, né? Falei agora há pouco do nosso amigo do Maranhão. Mas, meus amigos, há muitos anos atrás, um amigo meu, que eu perdi até contato com ele, quero agradecer sempre, ele fez essa homenagem, que eu vou colocar aqui bem bonitinho para você ver, né? Ele pegou e gravou essa homenagem, que é uma prece, a prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso, e é exatamente o momento para nos abençoar o dia que nós vamos agora ouvir. E depois tem a sala de visitas com o Dr. Baltazar Salgado, advogado, e o Dr. Cícero Munhoz, Dr. Munhoz, que é cardiologista. Vamos à prece de Cáritas e depois a oração que Jesus um dia nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Então tivemos a oração, você está vendo ali, ó, a Lili no seu lugar preferido, tá vendo? Que aí ela pode ver tudo que está acontecendo aqui na sala e pode ver também tudo que está acontecendo lá embaixo no play. Minha gente, então nós vamos agora para a nossa sala de visita. Você já viu a Samira que já participou, e nós temos aqui o Dr. Baltazar Salgado, nosso querido amigo, advogado. Bom dia, Dr. Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Mais uma vez, é um prazer que se renova, né? O nosso reentrê na sala de visitas. Que coisa de 10, 15 anos atrás, não estou bem. Muito bem. Que marcou. É o resgate da sala de visitas, exato, né? As madrugadas, né? E uma audiência bem atuante, bem fixa, né? Certo. E estamos aqui outra vez participando aqui com você. Muito bem, nós temos o Josemar Baiano aqui mandando um abraço para todos vocês, acabou de compartilhar o vídeo, muito obrigado. E aqui o Dr. Cícero Munhoz, mais conhecido como Dr. Munhoz, colaborador do nosso programa há muitos anos, médico intervencionista. O que significa um médico? Bom dia, Dr. Munhoz, intervencionista. Bom dia, meu amigo, é um prazer enorme aqui estar pessoalmente, né? Muitas vezes pelo telefone, uma honra estar aqui pessoalmente. Meu amigo, o médico intervencionista, né? O cardiologista intervencionista, ele é aquele médico que vai atuar no diagnóstico e no tratamento das doenças vasculares do coração, principalmente as artérias coronárias. Quer dizer, o senhor é o homem que bota o coração novo, bota estentes nas veias que possibilitam a eliminação dos trombos, é isso? Na verdade, o que a gente faz hoje, o trombo é uma situação muito interessante. Você tocou num assunto muito interessante. Porque o infarto, normalmente as pessoas pensam que é o fechamento do vaso por uma placa. Sim. Na verdade, não. O vaso tem uma placa, que geralmente é uma placa lipídica, né? Uma gordura. placa gordurosa, exatamente. Mas o que fecha o vaso é um trombo. Você tocou num ponto muito interessante. É o que desloca, né? É o que se desloca e se forma e fecha o vaso. E hoje, a cardiologia intervencionista tem essa missão no infarto agudo. Quem dera que todo hospital tivesse uma condição de atender o paciente nas primeiras horas do infarto. Sim. Ou seja, a gente vai com um fiozinho metálico e destrói esse trombo, abre esse trombo. Então a gente tira o infarto nos primeiros minutos, na primeira hora, onde praticamente não leva dano nenhum no coração. Sim. E numa segunda fase, logo imediata, a gente abre totalmente essa lesão com o famoso stent, que você colocou, que é uma metálica, que a gente dilata e evita então que essa lesão volte a acontecer. Doutor Munhoz, quantas intervenções dessa o amigo já fez? Tem como contabilizar isso, não? É difícil, eu poderia dizer para você que eu faço isso desde 1983.
Olha só. Fomos pioneiros no Rio de Janeiro e diria também no Brasil. Só São Paulo foi mais rápido que a gente. E fez muito discípulo também, né? Médico, com certeza, né? Tenho vários amigos aí que fiz. Que aprenderam a técnica com a gente, consigo, né? Isso. Aprenderam. A gente atua muitos anos no Hospital de Força Aérea do Galeão. Fomos pioneiros também na vinda dos assistentes. Você foi até tenente-coronel, não é isso? Não. Fui. Eu saí como coronel, médico. Médico. Isso. Fiquei 25 anos na FAB. Sei. E depois toquei a minha vida aqui fora, né? Através de uma prestação de serviço, que é o que eu faço hoje. Sei. Eu tenho uma microempresa que presta serviço aos hospitais. Aos hospitais. Você precisa de um médico cardiologista seu, precisa de um exame. Ele me liga e fala, o Fernando Sérgio precisa fazer um exame, eu vou no hospital que o seu plano de saúde autoriza, e a gente faz como fizemos aí. Comigo, inclusive. Isso, no seu caso. Meu médico querido. Hoje é assim que a gente atua. O Baltazar Salgado, com uma presença sempre muito ilustre, disse: o Fernando, o Dr. Munhoz é o seu médico do coração. E é verdade, né? E é verdade, uma figura muito interessante. Ô Baltazar, quer dizer, meu amigo, como é que está a advocacia nos dias de hoje? Muito intensiva, né? Hoje em dia, a justiça está ganhando uma nova conotação. E um grupo de jovens juízes, procuradores, né? E a própria Polícia Federal, né? Bacharéis em Direitos, delegados, o são, né? E há uma nova proposta nesse sentido. Você veja, são duas entidades que eu mais admiro no momento. É a Polícia Federal e o Ministério Público, porque é o titular da ação. Eles é que a polícia investiga, descobre, o Ministério Público é o titular da ação, provoca e o Judiciário julga. Mas o titular da ação é o Ministério Público. E nós tivemos um jovem juiz, outros no Brasil também estão começando a atuar, lá em Curitiba, né? E muita lama, muita sujeirada, sabe? Emergindo em cada lugar que você toca, que você, enfim, pulula, pus, enfim, muita podridão. Tá assim, basta você lancetar, mas está vindo a avaliar isso. Tem esse lado positivo, né? Exato. E nós devemos agradecer, principalmente, não só a opinião pública, como também a imprensa investigativa. Que a imprensa hoje, ela tem uma conotação bem acentuada no cenário nacional. Você veja, o administrador sério, ele é caudatário daquilo que a imprensa faz. Você veja, numa família, você nem tudo você sabe que acontece. E numa administração pública, idem. No momento em que a imprensa enfoca, você é alertado e você toma a iniciativa. Logo, a imprensa, ela não é tida como uma crítica, ela deve ser olhada como uma colaboradora. Todos aqueles que fazem televisados, jornalistas, enfim, em todos os segmentos, são colaboradores da administração pública séria. Verdade. Perfeito? Haja vista, né, doutor Munhoz, aí uma opinião sua como cidadão, né? Haja vista, eu acho que muito importante a justiça ter cedido as imagens desses delatores da Odebrecht, né? Porque aí não é um só. Você não está vendo a denúncia só que o Fernando Sérgio fez, ou que algum colega nosso da imprensa fez, ou que algum deputado fez, ou que algum... Não, está vendo várias pessoas que tinham cargos importantes na tal da Odebrecht, que chegou até a haver um meme dizendo, né? Meme é aquela coisa que aparece criticando na internet, dizendo: Brasil, mostra a tua cara, a música do Cazuza, isso. E a tua cara é Odebrecht, né? Que vergonha, né, doutor Munhoz? Fernando, isso na verdade, eu acompanho, né, como você falou, como cidadão, todos se desenrolar, e uma das coisas que eu vi através da internet foi o próprio chefe maior da Odebrecht, né? Emílio Odebrecht. Exatamente, dizendo o seguinte: a partir do momento em que o governo militar parou, isso tudo começou a acontecer. E, às vezes essa interpretação tem que ser também vista relativa, né? Não existe lugar nenhum no mundo que não tenha corrupção. É verdade. Melhor que verdade. Seja concordo plenamente. Mas o que eu posso Mas era falar, menor, né? O que eu posso te falar, até por ter sido militar durante 25 anos da minha vida, não que não pode ser que exista. O grande problema
que as pessoas têm. Tem duas coisas que eu acho que podem melhorar isso. Sim. Primeiro, a hierarquia. Fundamental. Fundamentalmente respeitada. Disciplina. Exatamente. Segundo, o espírito de patriotismo, claro, que na verdade é uma extensão da nossa família, claro, né? Você gostar, o brasileiro é muito patriota no momento que a seleção entra em campo. Depois o resto, cada um por si. Então esse pensamento dentro da vida militar, ele é um pouco mais, né, abrangente. Abrangente, exatamente. E, obviamente, tendo uma hierarquia, tendo esse espírito colaborativo, acaba um fiscalizando o outro. Então, a maneira de fazer esse tipo de falcatrua se torna mais difícil. Então, isso é que o Emílio quis dizer, e eu acho que eu concordo em boa parte com ele. E, lamentavelmente, temos que ainda limpar muita coisa, né? Limpar. Que está muito sujo ainda. É verdade. Samira Valente, qual é a pergunta? Samira, jornalista, vocês já conhecem, minha consorte, minha esposa, né? Qual é a pergunta que você tem a fazer e para quem? De início eu vou me dirigir ao Dr. Munhoz. Infelizmente a gente tem muito mais notícias negativas do que positivas, né? Então, como ele é um homem de coração, eu perguntaria o seguinte: como é que a gente pode manter o mínimo de saúde no nosso coração, que é a nossa máquina, né? Para enfrentar tudo isso que a gente enfrenta, como é que a gente pode notícias de violência, qualquer notícia, as notícias, assaltos, tudo, né? Como é que a gente desacelera o coração e tem uma vida um pouco melhor, mais tranquila, se é que é possível hoje, numa cidade como o Rio de Janeiro, exemplo de outras capitais grandes, né? Infelizmente a gente está vivendo uma situação que, uma palavra que nem foi aportuguesada, que é o estresse, tem sido o vilão da história. Então tem dois pontos que a gente tem que ver. A pessoa que tem o tratamento, já tem um tratamento, seja ele cardiológico, tem que ter mais vigilância e talvez uma proximidade maior do seu médico. Porque é impossível a gente manter um nível de medicação alto como vamos dizer, como um preventivo para todos esses sobressaltos. Então a gente tem que ter um nível de medicação mediano. E em alguns momentos, aconselho do médico, a orientação do médico, às vezes até ter que intensificar essas medicações, sejam elas algumas tranquilizantes, e não exagerar, porque muitos desses remédios, eles são, até certo nível, benéficos. Depois passa a ser um perigo, né? E eu diria para as pessoas que ainda não têm ou não sabem que tem um problema cardíaco. Para esse vai uma mensagem mais, vamos dizer, um pouco mais urgente. Porque muita gente tem hipertensão e não sabe. A hipertensão é a doença do século. A pressão alta. Pressão alta. Ou seja, muita gente só vai saber que tem isso numa hora, ou quando tem um AVC, ou quando tem um sangramento sério. Muito importante que, em vista de toda essa problemática, vamos dizer, do estresse que vivemos, que a pessoa faça, no mínimo, um check-up, ou pelo menos uma medição da sua pressão, para ver você até na farmácia, né? E isso, tendo alterações, procurar imediatamente o médico, porque o estresse é um grande vilão que vai piorar a situação de quem tem e vai talvez provocar as pessoas que ainda não têm um nível de pressão alta. Doutor Munhoz, que beleza, Olenka Fatioli, né? Um oferecimento para nós ouvintes, que bom. O Gerson Mascarenhas compartilhando esse vídeo e o doutor Silvio Provenzano, que é o chefe clínico do Hospital dos Servidores, que será nosso convidado, estará aqui amanhã, se Deus quiser, com o Fernando Pereira. Então, mandando um grande abraço especificamente para o senhor e para todos nós. Um grande abraço, Silvio. Eu estou sempre te acompanhando aí. Sempre. E muito talentoso também o Silvio Provenzano. O Baltazar Salgado, veja você, é uma preocupação dentro desse assunto que a Samira perguntou. Ontem aconteceu um evento que mostra os dias de hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? Ontem houve uma perseguição a bandidos que teoricamente teriam assaltado não sei quem, por todo o bairro de Vila Isabel. E acabando em frente ao shopping que existe, ao Boulevard Rio, que antigamente era em Iguatemi. Houve tiroteio ali, bala pegou para tudo quanto é lado, bala pegou no ônibus, inclusive furou a televisão do ônibus, mas graças a Deus não pegou em ninguém. E um bandido conseguiu fugir, os outros 2 ou 3 foram presos.
e um carro a praticamente ter a sua traseira destruída. Isso tipo 6, 7 horas da noite. Não tem mais lugar tranquilo no Rio, doutor Baltazar? Lamentavelmente, nós estamos contemplando esse cenário. Eu venho de uma geração, quando jovem, eu me lembro que naquela época havia baile de formatura, até de ginasial, que hoje é o fundamental, e havia Fluminense, Copacabana Palace, aquelas grandes orquestras, né? Steven Bernardi, D'Angelo, e acabava as festas no Fluminense, e de madrugada, 2, 3 horas da manhã, as moças com gargantilhas, colares de pérola, anéis, ficavam esperando lotação ou ônibus de madrugada, 2, 3 horas da manhã, não havia problema, não havia essa agressão que a sociedade está sofrendo. Hoje em dia, a coisa evoluiu para ruim. E, ultimamente, o Rio de Janeiro, nós temos que fazer uma avaliação que ocorre o seguinte: as famílias, os chefes de família, ou homem ou mulher, estão perdendo seus empregos. A situação está grave. E a necessidade está entrando nas famílias. E caudatário a isso, a juventude está sem perspectiva. E esses menos afortunados, que nós da classe média, para baixa ou alta, conseguimos sobreviver, nos ajeitar. Mas aquela classe pobre, com a perda de empregos, que às vezes nem dava para as despesas mensais, os filhos estão soltos, estão entrando no crime. Você vê, é uma juventude, e a polícia está, enfim, à altura, agressão por agressão, e eu lamento que quando acontece qualquer coisa, estão culpando a polícia. Não é não. O policial é um homem estressado, é um chefe de família, ele sai para defender a sociedade e está respondendo o processo, enfim, as armas são recolhidas, e os bandidos estão aí, essa juventude que está sem perspectiva e matando por nada. Aí fala direitos humanos, não são direitos humanos, são animais. A pessoa entrega até qualquer bijuteria, isso, e é morto ali pelo bandido na hora. Você vê as famílias todas enlutadas, a cidade está agressiva, a cidade, como disseram aqui o doutor, nós estamos estressados. Eu andava com fobia, eu não entro em ônibus. Até antigamente entrar em elevador eu olhava, por quê? Nós não temos mais aquela tranquilidade de sair. Eu digo para meus filhos, meus netos, não fiquem zanzando pela cidade, saiam com o destino certo. Por quê? Porque a situação está grave. Agora, é uma consequência, é um conceptário disso tudo, dessa podridão que assumiu o país. Eu disseram no outro dia num programa de rádio 3 coisas que eu achei que afetaram o Brasil. Não sei a conotação política de cada um, mas foi Brasília, foi Lula e foi o PT. Muito bem, isso trazia uma nova proposta de moralidade, e o que aconteceu? Eu não gosto desses salvadores da pátria, não. Eu me lembro que meu primeiro não pode haver, né? Tem que ser um todo. Foi para Jânio Quadros, que vinha com a vassourinha, ia limpar e tal. Depois veio Collor de Mello, o caçador de Marajás. Aí veio o PT agora com moralidade. É uma podridão. Eu sei que sou advogado, estou nesse universo jurídico há quase 50 anos, fiz incursão na política, me candidatei umas 4 vezes, vocês me acompanharam. Eu banquei minhas campanhas, tentaram me cooptar. Hoje, como eu disseram sempre, sou folha de outono, hoje estou fora disso, mas eu vi o que é. Eu poderia estar rico, eu poderia estar, mas eu banquei minhas campanhas, eu não deixei me envolver por essa sujeirada. Hoje eu ando de cabeça erguida, os lugares que eu fui eu volto, minhas amizades, posso ser até um pouco rígido, tenho admiração dos meus filhos, meus netos, são muito carinhosos, estão até melhores do que eu. A verdade é essa, mas nós vivemos numa sociedade estressada. Isso é uma consequência e nós somos culpados. E nós temos que mudar isso. Tem que haver uma renovação. Essa mocidade que está emergindo, uma mocidade séria em todos os segmentos. Nós temos que dar atenção a essa mocidade e apoiá-los, que o que está aí está comprometido. Muito bem. Doutor Munhoz, o doutor Oscar Berro, né? Oscar Berro, que é diretor dos hospitais federais, coloca aqui, porque nós estamos ao vivo nesse momento, e eu recebo nessa outra tela que tenho aqui as informações das pessoas que estão nos vendo. Ele faz a seguinte observação: olha o almirante da construção do submarino nuclear. É um exemplo, o Ike Batista é outro exemplo. Havia a corrupção, mas não era divulgada porque não era democracia. Tem os seus defeitos, mas a democracia é o melhor regime.
Eu entendi, queria a sua explicação, o Oscar, que o nosso querido Dr. Munhoz não defendeu esta ou aquela ditadura, seja militar ou civil. Ele defendeu a seriedade e a disciplina, não é isso? Exatamente. E de maneira nenhuma eu nunca defendi, nem acho que nenhuma ditadura leva resolve nada. A história, né, não é do Brasil, do mundo mostra isso. Qualquer ditadura, seja militar, seja de qualquer forma, estamos vendo aí a Venezuela, meu Deus, claro, né? Do que uma ditadura pode fazer. Na verdade, o que eu defendo é que alguns parâmetros importantes, que o Dr. Baltazar falou aqui, foram praticamente abandonados. Eu também peguei a época que ele falou, a gente via do baile de carnaval, 3, 4 horas da manhã, com a maior tranquilidade na rua. Doutor Munhoz, me permita, agora 21 de abril, dia de Tiradentes, não é? Sim. Homenagem ao grande alferes brasileiro. A televisão não falava isso. Falava que era feriado, aproveite o feriado. Mas cadê o herói nacional? Exatamente. Não, Fernando, você é da imprensa e talvez não, com certeza tem mais autoridade, até mais conhecimento que eu para falar no assunto. Mas o que eu condeno, eu não estou defendendo militar, civil, seja quem for. Por exemplo, essa série que a Globo está fazendo agora, parece que os dias eram assim. É uma grande mentira, essa não é a verdade. A nossa história... Não era só assim. Isso, a nossa história desde o descobrimento do Brasil tem que ser recontada. Porque muita coisa não é verdade. A coisa não começou ali. Exatamente. Ela já veio de trás. Se a gente for lá na origem, e a gente pode ver isso em busca do Google, por que houve o problema de 1964? Eu vivi como estudante do ginásio, vivi aquilo. Porque estavam fazendo agitações de derrubar ônibus, tacar fogo nas coisas. Tinha que haver uma intervenção. Essa intervenção da polícia só não dava. Veio uma intervenção militar. E qual era o objetivo dos militares naquela época? Restaurar a organização. Qual era o objetivo de quem fazia baderna? São esses que estão presos agora. O que eles queriam colocar aqui? Uma ditadura, eles chamam de democracia. As avessas. Tanto que eles faziam um curso em Cuba, na Albânia. Então, eu não defendo e nem acho horrível qualquer tipo o ideal de cerceamento. É realmente a democracia em qualquer lugar. Não há dúvida. Mas tem que haver ordem, né? Desde que ambos os lados respeitem. Né? No momento que eu sou situação, respeite a oposição e vice-versa. É assim que funciona. Esses últimos 13 anos, não. Alguém quis reinar. Na verdade, foi um reino que a gente teve. Isso tudo que está acontecendo agora não é produto de 1 ou 2 anos atrás. É produto de uma década que, infelizmente, nós perdemos. Perdemos principalmente numa área que é fundamental para qualquer país desenvolver. Vamos lá na Coreia do Sul. Educação. Educação é a base de tudo. Com educação a gente diminui a violência, família. A gente diminui as doenças. A gente faz uma medicina profilática que é muito mais barato do que a medicina curativa. Então, a educação, infelizmente, foi perdida há 2 gerações. Mas é uma coisa incrível, né? A educação faz com que a gente acabe elegendo pessoas que não teriam a condição de lá estar. E a gente observa isso, doutor Munhoz, em todos os quadrantes, né? Não só no PT especificamente, mas também no PMDB, no PSDB, que são os partidos de plantão agora. É o caso do Sérgio Cabral. Quer dizer, meu Deus do céu, mas esse homem teve educação. E aí? Fernando, é muito difícil mesmo. Você entrou numa seara muito difícil. Eu vou te responder dizendo o seguinte: eu não sei se é verdade, acredito que um órgão de comunicação famoso não iria colocar uma notícia tão mentirosa. Fizeram uma pesquisa agora. O Lula ganha a eleição. Que isso? Depois de tudo, tá aí, foi anteontem que eu vi. Ele não ganha no primeiro turno, mas no segundo turno ele ganha de qualquer um dos confrontantes dele. Como entender o povo que depois de tudo isso que nós vimos ainda vota numa pessoa com esse tipo de caráter? É muito difícil. É muito difícil a gente consertar um país em que o próprio povo, às vezes, eu não quero falar que o povo vota errado. Deus permita que a pesquisa esteja equivocada. Exatamente, tomara que esteja errado. Mas não é difícil a gente entender um país desse? Muito difícil. Muito. Baltazar Salgado, e aí, meu amigo, tem saída? Saída sempre haverá. É uma questão de, vamos dizer assim, de determinação. Hoje muito se fala em Ministério da Educação. Eu acho que
não deve ser Ministério da Educação, não deveria. Deveria ser Ministério da Instrução. Que educação você aprende em casa. As famílias hoje se dissolveram. As crianças estão largadas, são filhas de creche, enfim, são criadas por avós. Eu acho que esse núcleo familiar é muito importante. E eu já convivi, já passei bem dos 70 anos, você vê, eu venho de uma geração que havia, eu me lembro quando o professor entrava numa sala de aula... Me permita fazer com relação à família, que você estava dizendo que se dissolveu, em parte é verdade, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, existe essa dissolução há muito mais tempo. Nos Estados Unidos, quando o garoto chega a 17, 18 anos, ele sai e vai estudar numa universidade federal e fica 5 anos, a tal ponto só vê a família quando está nas férias. Então, não há essa situação que nós estamos vivendo aqui. A base está feita. A criança, é aquela história, é o filho que chega, mamãe é o meu dedinho machucado, é o diálogo. Depois ela voa sozinha. Você vê que no mundo judaico, aos 13 anos, o rapaz ele ganha uma festa. Ele o bar mitzvah. Exato, ele é considerado adulto. Mas aquela fase da criança... Agora, para aproveitar, historicamente falando, que eu quero aurir um pouco mais da sabedoria desses dois. Estou aprendendo muito. Então, para aproveitar, a penalidade, desde que hedionda, não deveria ser independentemente da idade no país? As leis não são muito frágeis? Não, as leis são boas. O secretário de Segurança disse ontem que as leis são frágeis. Ocorre que foram acrescentados penduricários que determinavam você cumprir 1/6 da pena. Quando eu estudei Direito... Isso não era possível? Não era. Cumprir a pena. Eu me lembro que o Tenente Bandeira, da Aeronáutica, ele foi condenado a 15 anos naquele crime do Sacopan. Sim. Eu acompanhei. Ele cumpriu 7 anos e meio para sair no livramento condicional dos 15 anos que ele foi condenado. Ele era muito calado, eu frequentava a penitenciária, enfim, acadêmico de Direito. Eu venho da geração de 60, eu participei ativamente da Revolução, como líder universitário. Eu me lembro que o Serra era o presidente da UNE, eu era presidente do MUD, Movimento Universitário Democrático. E eu conheci isso tudo. Muito bem, todos aqueles que eu vi na época, que se apresentavam como salvadores da pátria, hoje estão milionários e estão respondendo o processo por roubo. Essa geração envergonhou aquela proposta que eles tinham de um Brasil melhor. Eu sei que eu enfrentei essa turma toda, quantas vezes, e sou um homem liberal, você vê que eu tenho 50 anos de advocacia, nunca tive emprego depois que me formei, vivo da minha advocacia, criei meus filhos. A melhor época que eu tive foi na época da Revolução, que eu convivi com os militares. Não quer dizer que sejam, mas eram pessoas preparadas, pessoas que você cumprem a palavra. Menos, querido. Não, nem todas, nem todas. O que eu convivi... Eu posso dizer, mas foi a melhor época que você viveu. É preciso tomar um certo cuidado, porque foi a melhor época que você viveu. Não necessariamente a melhor época que outros viveram. Acho que a gente não pode exagerar. Houve um tem que enfrentamento. Eu me lembro do meu amigo, falecido Marechal Levi Cardoso. Eu conversava Mas está muito bom esse debate, né, Munhoz? Ele foi presidente da Petrobras, ele me disse, Baltazar, quando eu fui presidente, eu botei o regime militar de ponta a ponta. Eu não tenho nada com os militares, não, porque civil. Muito bem, mas eu digo, Marechal, foi presidente. Eu vou dar um testemunho em benefício da... Você vai complementar já. Em benefício da verdade. Em benefício da verdade, eu e Samira, nessa época, éramos jornalistas do Sistema Globo de rádio. E nós tínhamos evidências seríssimas em determinadas áreas de corrupção que nós não podemos nos omitir. Então, mas na época, você chegava nas redações e não se pode falar sobre isso ou sobre aquilo. Então, no meu entendimento, claro, concordo plenamente com o Dr. Munhoz. Tinha de haver e tem de haver mais disciplina, tem de haver mais patriotismo, mas a gente, geralmente a gente tende a comparar o momento que nós vivemos, né, que foi bom, com o momento que outros viveram, que também não foi bom. Concordo com o Dr. Munhoz, não foi aquilo que a Globo está mostrando, não é? Tem que mostrar os dois lados. Eu acho que é isso aí. Eu me lembro que o presidente Geisel, de certa feita, ele dissera: o problema não sou eu, presidente, é o guarda da esquina.
E assim, nas famílias, olha, é na família, é na igreja, é no sindicato, existem os bons, os bem intencionados. Em todos os lugares. Exato, em É todos verdade. os segmentos da família. É verdade. Você vê, Apenas que se eu não falar isso aqui, o nego vai me pichar na rua. É um programa como foi sempre a sala de visita, opiniões, eu nunca tive. Exatamente, não, de maneira alguma, imagine. Veja, eu como civil, eu tenho as maiores condecorações, que eu tenho a medalha Pedro Ernesto, tenho a medalha Tiradentes e tenho do nosso glorioso exército, que é a medalha do pacificador, do Beleza, parabéns. Não, exato, não foi não comprei, sim, sempre por minha atividade como brasileiro. E eu muito me orgulho. Me disseram, sou folha de outono, estou mais do poente, mas eu acho que eu tenho algo que eu deixei como exemplo aos meus filhos, à minha família. É como aquele político que chega em casa com 7 milhões de cruz de reais. Meu Deus. Aí a mulher do céu, achou na rua. Doutor Munhoz, a gente fica assim, meu Deus, a gente fica pensando, a gente está agora fechando o imposto de renda, eu já declarei o meu, e outros ainda não e tal, e são rigorosíssimos, né, com o coitado da classe média. E a gente fica se perguntando, outro dia, pelo menos deu no jornal, e se deu deve ser sério, que o nosso dedicado, como é que é o nome do homem? O Cabral, né, estaria devolvendo relutadamente 300 e não sei quantos, 200 e não sei quantos milhões de reais. Foi compelido. Exato. Estaria devolvendo, você não ouviu relutantemente, porque ele foi compelido. Agora aquela história, como é que isso sai do país, doutor Munhoz? Eu comentei isso semana passada, eu estava fazendo meu imposto de renda. Lá em casa eu faço de todo mundo, da minha filha, acabei de fazer da minha filha agora. Eu fico me perguntando, o ano passado, não, retrasado, eu caí na malha fina. Esse eu também. Sabe por quê? Eu vou dizer... Porque na hora de colocar aqui, na hora de pagamentos, eu errei o código. Só por isso. Aí teve que ir lá dizer, olha, eu errei o código. O código de previdência, eu botei o código de plano de saúde. Então, você veja só. E agora toda essa dizem, você falou em 200 e poucos milhões do Cabral, dizem que o Palocci tem 1 bilhão nos Estados Unidos. Então, e fala-se, eu não sei se é a boca miúda, que essa história descoberta do Cabral seria a ponta do iceberg. Sim. Que lá fora teria, isso é o que se diz, é condicional, eu não tenho certeza, teria 6 bilhões. 6 bilhões. Agora, eu caí na malha fina, vou pela segunda vez, agora dia 3 vou estar lá. Por quê? Porque a rádio que eu trabalhei não pagava ninguém, não paga desde são 8 meses. Agosto, desde agosto. Mas tem aqui, por exemplo, o Luizinho Campos, que era PJ, que não paga 20 meses. E aí, o que acontece? Quando no ano passado eu fui lá, eu cheguei e tal, mas acontece que o INSS do senhor, o senhor declarou e tal, e não foi recolhido. Eu falei, não foi recolhido, o cara não recolhe. Tá bem, tudo bem. Esse ano a mesma coisa. E aí, nesse particular, tem que mudar as leis, sim. Tem que ser mais ágil. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Hoje, provavelmente, estará, não sei, vai ter uma assembleia, estará terminando a greve da rádio que eu trabalhei. Por quê? Porque o juizado, né, chegou à conclusão de que, de uma ação coletiva de todos nós, de que, por exemplo, os bens dos senhores diretores não podem ser mexidos, porque eles têm carteira assinada. Então não podem ser mexidos. Mas todos ganharam o direito de receber aquilo que lhe é devido. Não se sabe quando. Não se sabe quando, através de ações individuais. E aí esse tipo de lei, ele protege a quem é rico. Sempre. Ele protege ao mau caráter que dirige esta ou aquela grande empresa. Essa é que é a verdade. Porque muita gente, eu graças a Deus não tenho problema nenhum, porque por sorte, por ter sido, sei lá, um pouco mais previdente, não tenho problema. Mas eu conheço, doutor Munhoz, conheço, doutor Baltazar, muita gente que está passando problema, inclusive empregado lá. É verdade. Essa é que é a verdade. Né? E cadê a justiça? Cadê a justiça? Essa é a pergunta. Outro dia eu tinha aqui um desembargador, querido amigo, que dizia isso: Fernando, a gente condena, vai lá, a lei vai solta porque ela é frágil. Porque ela é frágil. Outro dia o secretário de Segurança do Rio de Janeiro ontem disse isso. Falou, como é que pode pegar um traficante e condenar 6 anos de prisão?
E aí ter advogado, não do talento, da qualidade do Dr. Baltazar, que é outro departamento, mas advogado de boca de cadeia, como se fala, de porta de cadeia, que vai lá e solta. É verdade. Então alguma coisa tem que ser feita, porque nos Estados Unidos, o senhor sabe bem disso, né? Nos Estados Unidos, se for criança de 7, de 8 anos que cometa um crime, essa criança pode ser passível até de prisão perpétua. Fernando, eu não sei se o Dr. Baltazar vai concordar comigo, mas eu acho que no Brasil se faz muita lei, se muda para cá, como ele falou, ele usou uma palavra que eu achei muito interessante. Tem lei demais para pena de menos. Pendura o calho. É só a gente comparar a Constituição dos Estados Unidos da América com a República do Brasil. Quantos artigos tem cada uma? Precisa de tanto artigo? Os Estados Unidos tem 8 artigos. Exatamente. Todos conhecem. Nós temos que cumprir o que está escrito e ponto. Agora começa a fazer muito, né, muita vírgula, muito ponto e vírgula, fica nessa situação que você colocou. Ou seja, começa a dar brecha para interpretações. E a lei passa, em vez de defender o cidadão de bem, começa a dar benesses a quem foge da lei. Esse eu vejo dessa forma. Eu quero concluir, doutor Baltazar, estamos já ultrapassando o tempo, não podemos ir muito além de 5 minutos, porque pela internet. A Constituição do Brasil, a que eu reputo a melhor, foi a de 46. Essa hoje é muito casuística. Você vê, fundo de garantia, tempo de serviço, inserido na Constituição, logo vai bater no Supremo Tribunal Federal. A de 46 não, era uma Constituição enxuta. Eu estudei nela e sempre achei que fosse a melhor. Mas havia uma pleiade na época de políticos, como foi um Carlos Lacerda, como foi um Aliomar Balieiros, como foi um Milton Campos, um Afonso Arino, enfim, era aquele que era Afonso Arino de Melo Franco, aquele que era o líder do Juscelino, o Vieira de Melo, o baiano, mais inteligentérrimos, pessoas que, enfim, hoje em dia os nossos políticos, lamentavelmente, é uma ralezada que assomou o país à custa do dinheiro, comprado o voto. E comprado por empresas, né? Exato, tudo comprometido. Eu acho que tem que vir uma geração aí para sanear isso, emergir jovens. Nós temos jovens muito preparados. Agora, é a igualdade. Eu sempre primei pela igualdade das pessoas. É isso mesmo. Você pode ser branco, gordo, feio, magro, enfim. Mas você tem que ter os mesmos direitos. Eu acho que o primado da igualdade... E a mesma possibilidade de disputa. Hoje até existe uma legislação que ela não permite, digamos assim, o excesso de verba. Né? Hoje tem, mas na questão de 5, 6 anos atrás não tinha. Esse é o exemplo por que um amigo aí tão qualificado não conseguiu se eleger. Porque enfrentava corporações. Eu me lembro, doutor Baltazar, de um candidato que uma vez botou um banner, não chama nem banner, chama em pena seca, na Presidente Vargas, que essa empena seca se falava na época que teria custado 4 milhões de reais. Quer dizer, meu Deus do céu, você vai ganhar 20 mil por mês, como é que durante 4 anos? Faz as contas para ver se chega na metade disso. Eu só gostaria de acrescentar, da minha geração, que eu mantenho amizade até hoje, eu conheci políticos seríssimos. E pelo menos eu destaco 2 que são grandes meus amigos hoje. Estão afastados de política. Um é o ministro Célio Borges. Célio é muito meu amigo. E outro é a professora Sandra Cavalcante. Pessoa seríssima, grande política, enfim, passaram. O que veio depois foi o restolho da sociedade. É verdade, eu quero agradecer, eu não vou perder essa dupla, pelo amor de Deus, eu não vou perder essa dupla, são pessoas muito talentosas, queridos amigos, né? Nosso querido Dr. Baltazar Salgado, que foi o primeiro presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, né? E obviamente continua hoje com a estima de todos nós, e o nosso querido doutor Cícero Munhoz, doutor Munhoz, né, figura talentosíssima da cardiologia e que eventualmente vai dar uma palhinha de cardiologia, mas a sabedoria é tanta que eu vou aproveitar pelo pensamento, porque eu acho que nós estamos formatando, nós estamos formando essas pessoas que o Dr. Baltazar aludiu. Com certeza. Pelo menos a mensagem fica. Exatamente, a esperança é que do outro lado tenha você patriotismo. É uma coisa que me dá uma certa inveja como patriota que sou, porque eu amo esse país mais do que tudo. Depois desse país amo Portugal, mas esse país primeiro e a minha Itália querida, que é da descendência italiana. Mas é o Brasil.
E eu me lembro, há algum tempo atrás, nós fomos no Chile, eu e Samira, rodamos aquilo tudo, até com o Oscar, com meu Deus, o Ferro, o Emanuel Ferro e a Ana Cláudia, nossos queridos amigos lá de São Luís do Maranhão, e a gente ficou impressionado pela seriedade da administração, impressionado pela qualidade dos metrôs. Nós rodamos todos aqueles metrôs, todas aquelas estações, não é uma que lá na Zona Sul é mais ou menos, que está mais ou menos perto do metrô de lá, e não é aquela lá no final que é ruim, não, todas elas são fantásticas. E quando a gente pegou um ônibus para ir para Valparaíso, ficava impressionado, porque na estrada você vê aquelas casinhas humildes, em cada casa daquela uma bandeira do Chile. Então é aquela história, nos falta isso. Que não façamos isso que o Dr. Munhoz falou, a gente vai ser só patriota o dia que o Brasil ganhar. O Brasil está no primeiro do ranking da FIFA, que não leva mal, não leva mal. Eu até gosto de futebol, mas a mim pouco importa. O que eu quero é que estivesse no primeiro de educação, no primeiro de ideal de vida. E se você é jovem, se você é estudante, você está começando agora, seja qual for a sua tendência, se seja esquerda, direita ou centro, ou se tiver uma outra posição que eu não sei qual é, o que acontece? Use da tua vida a honestidade. Porque nós aqui, nós três, estamos no terceiro, digamos assim, terço da nossa vida. Mas a gente tem que passar isso. Existem pessoas honestas, existiram pessoas honestas. E o fundamental, se você não é honesto, seja a partir de agora. Se Deus assim o permitir, amanhã, por volta de 8 horas da manhã, nós estaremos de volta. Um beijo a todos.